Sábado, o Corinthians foi a Novo Horizonte jogar lá contra o Novo Horizontino no Jorge Ismael de Bias. Chegou como favorito, né? Claro, time grande, vai jogar contra um time do interior. Apesar do Novo Horizontino ser a melhor campanha do Campeonato Paulista, apesar de estar com 100% até então no campeonato, mas o Corinthians não conseguiu desenvolver um bom futebol mais uma vez. Já havia jogado mal contra a Portuguesa, conseguiu no último lance, vocês se lembram, com o Vitinho empatar e levar para os pênaltis, e aí o Hugo Souza garantiu, mas no sábado a sorte não veio, não aconteceu aquele último lance em que o Corinthians é tão acostumado a fazer gols impossíveis nos últimos lances. O Mike fez o gol no segundo tempo, aos 28, né, do segundo tempo, o gol do Novo Horizontino, e o Corinthians não conseguiu empatar e deu adeus ao Campeonato Paulista. Meu caro Rafael Sgrilli, o senhor que estava na reportagem desse jogo, o que dizer dessa eliminação? Que eu esperava mais dos dois times na semifinal. Achei um jogo perto do que foi o clássico, eu achei um jogo muito abaixo, esperava mais do Novo Horizontino também, esperava mais da equipe do Corinthians, e aí nós vamos entrar na questão escalação. Porque o time do Corinthians entrou com 5 jogadores no meio-campo e o Memphis Depay de 9. Até o Dorival Júnior já tinha falado na entrevista coletiva que ele iria colocar o Memphis Depay e estava utilizando o Memphis Depay como ele joga na seleção holandesa como 9. E muito parecido também com a configuração que ele colocou no clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Até tô puxando aqui a escalação, porque naquela oportunidade ele colocou no meio-campo um André Luiz, um Matheus Pereira, um Carrídio, né? Ele colocou também a presença do Rodrigo Garro também e o Breno Bidon. Ele colocou, vamos lá, André Luiz, Matheus Pereira, Bidon, Carrídio e também o Ranielli, com 5 jogadores no meio-campo, mas só que tinha o Yuri Alberto para ser o 9. Por que eu falo isso? Porque o Memphis hoje teve um lance que ele foi lançado no segundo tempo, que se ele tivesse a explosão do Yuri Alberto, ele ia dentro da área, ele tinha a possibilidade de fazer o gol. E com o Yuri você tem a explosão da bola longa, e com o Memphis você não consegue ter isso, mesmo você tendo no meio campo 5 jogadores. E ali você coloca 2 volantes, você coloca o Alan e o Ranielli, e mesmo você tendo a mobilidade do André Luiz, que é muito bom jogador, mesmo você tendo ali um Rodrigo Garro, mesmo você tendo um Breno Bidon, o Corinthians não tentava a bola longa porque o Memphis, primeiro, ele voltava para tentar buscar a jogada e tentar a tabela, e não ficava ninguém à frente para fazer essa bola longa, diferentemente do que aconteceu no jogo com o Santos. O Corinthians teve posse de bola, teve oportunidade, teve até num lançamento dentro da grande área para o chute do Matheus Bidu, teve essa chance com o Memphis Depay, e no momento em que o Corinthians tinha até uma posse de bola no segundo tempo, depois de um lance em que o Rodrigo Garro recebe o cruzamento do Memphis Depay e fura, na sequência do lance ocorre o que o Grêmio Novo Horizontino adora fazer, contra-ataque, que foi puxado ali pelo Rômulo, ele associa ali a proximidade com o Robson faz o cruzamento para uma batida muito feliz do Mike, que faz um belíssimo gol. O Corinthians tinha até resultados, e eu falei muito sobre isso no pré-jogo contra a equipe do Novo Horizontino. Rafa, segura só um pouquinho, que eu preciso chamar um break comercial no Boa. FM. A gente, segura aí, daqui a pouquinho, na volta do break, a gente vai ouvir o Marcelo Paz falando do André, o Dorival reclamando da venda do André, né? O Stabile, que é o presidente das mídias sociais, reclama, ele breca. Já o terceiro, elogia, já. ele para, recuja. Né? Então vamos lá, rapidamente a gente volta. Vai lá. Vamos lá, pode continuar. Não, e só para concluir, um chute muito feliz do Mike. E eu falava até no pré-jogo sobre que o Corinthians tinha ali a invencibilidade de 5 partidas, mas o resultado não surtia o que era o desempenho do time do Corinthians, que estava muito abaixo. Tanto que com a Portuguesa foi melhor, foi mais efetiva, teve chance ali com o Maceió de fazer 2-0 e o Corinthians acabou empatando no final, e nos pênaltis todo mundo já sabe. Foi abaixo também boa parte do jogo contra a equipe do Cruzeiro. No finalzinho poderia ter vencido a partida, mas durante o jogo todo deu espaço para a equipe do Cruzeiro, então o desempenho do Corinthians está bem abaixo. Agora, é claro que a eliminação foi completamente ofuscada pela venda da questão do André, e nós trouxemos os valores, né? E só não tinha essa questão da mais-valia, né? Da mais-valia de 20%. O que é a mais-valia? Por exemplo, você vende a 24 milhões de euros, né?
Então, ali o Milan fica e vai vender para o Real Madrid por 40. Esse gap aí de 24 para 40 é o lucro. Diferença. Essa gap diferença é marca de roupa. Essa diferença que é a diferença. E ali você tem essa diferença, os 20% da mais-valia do lucro é o que teria o Corinthians. Mas é o terceiro recuo do presidente Osmar Stabile. E nós falamos no pré-jogo, só não vai fechar se o Stabile brecar. Agora, tava tudo na mão do Marcelo Paz. Até da compreensão, ele conseguiu a compreensão num primeiro momento do Dorival Júnior. E quem ia vetar era o Osmar Stabile. E aí é o terceiro recuo. Primeiro, no caso, Alisson. Segundo, no caso Kaique do Bahia, que ele falou lá, não, por causa do Kaique Furquim, nós não vamos negociar com o Bahia. Agora é a terceira, Balubê de Rouet, quem os antigos sabem do que é isso, que é o cavalo do Rodrigo Pessoa, que na Olimpíada chegou como favorito e refugou. E agora o Osmar Stabile, vendo a repercussão negativa, refuga e não vende o André para o Milan, pelo menos por enquanto. Vai tentar barganhar o Corinthians. Danilo Souto, você que é um especialista em mídias sociais e tal, nós criamos uma... Como é que é, Quero? Eu sou especialista. Ah, você é especialista. O Danilo também é. Nós criamos uma categoria de presidentes de mídia social, que o cara lança alguma coisa, se os torcedores, as mídias reclamam, ele volta atrás. Não, é se vai, ele leva. A repercussão nas redes, a repercussão da torcida é muito vista pelos clubes hoje, né? Então, os atletas também, você vê que tem muitas campanhas para os atletas voltarem para as equipes. O próprio Lucas Moura passou por isso, né? O São Paulino invadiu as redes do Lucas, da esposa dele, da Larissa, para trazê-lo de volta. Porém, o dirigente do clube tem que ter um pouquinho mais de firmeza nas suas convicções, né? E não ficar esperando que o torcedor vai achar ou não, né? Porque aí é muito fácil também, né? Mas com certeza, Lima, a gente passou isso com o Júlio Casares, a própria Leila Pereira do Palmeiras também gosta de uma mídia social, gosta de aparecer mandando um recado pro seu torcedor ali quando convém também. Estão mais calmos. E somem também, né? O Marcelo Teixeira, por exemplo, some, né? Na hora que tá sendo cobrado, não aparece nas redes também. Então eles aproveitam... Vocês estão calmos, não é? Só pro lado positivo da coisa. Rapaz. Ô Marcos Costa, foi a terceira refugada que o Osmar Stabile dá por causa de mídia social e por causa de torcida reclamando, né? Porque eu disse pros Griles, é impossível que o Marcelo Paz, negociando nesses três casos, o Stabile não soubesse. É impossível, ainda mais esse do Milan. Ainda mais uma negociação internacional. Todo mundo ficou sabendo. Mas claro. um pilar muito forte do departamento financeiro falou assim, Esgriles, eu vou te falar, tá tudo na mão de negociação, ele sabe de tudo onde pode ir, onde não pode ir. Então não passa aqui pelo Parque São Jorge, só vem no Parque São Jorge quando tudo tá alinhado e ali quem vai assinar a caneta que vai vetar. Então, não passa pelo jurídico. Tudo negocia. Sim, mas passa pelo presidente, óbvio. Não, mas é o último que chega. Não, mas o cara sabe do que tá acontecendo, o cara é o presidente do clube. Ele não pode ser alienado. Nós estamos falando aqui quem voltou pro rádio, estamos falando aqui da possível negociação do André com o Milan, que foi brecada pelas mídias sociais e reclamações dos torcedores. Por isso ele olha a repercussão que deu, né? Isso, a repercussão. E o Osmar Stabile tirou o pé. Aliás, para ilustrar, então, vamos mudar aqui, Silvio Luiz. Vamos começar com o Marcelo Paz, tá? O diretor de futebol ele pediu a palavra antes da coletiva ali do Dorival, depois, enfim. Pouco importa, enfim. Ele falou exatamente o que aconteceu ou em que pé estava até então a negociação envolvendo o André Luiz, o bom jogador do Corinthians, com o Milan. Vamos ouvir o dirigente corintiano. Existe uma venda? Não. O André não está vendido. Existe uma proposta? Sim. Existe uma proposta. De quem é a proposta? Do Milan. Existe a proposta do Milan. Houve proposta da Juventus? Não, não houve proposta da Juventus. A proposta é do Milan. Qual é o valor de mercado do André? Se você for no Transfer Market, não tem valor de mercado. Ele é um jogador tão jovem que não tem valor de mercado ainda. Então, o valor de mercado é o que o mercado opta por pagar, é o que o mercado opta por oferecer. Nessa negociação, ele está avaliado em torno de 24 milhões e pouquinho de euros, 24 milhões e pouco de euros, e o Corinthians tem 70% do André. Então, o Corinthians, se fizer a venda, seria num valor de 17 milhões de euros, porque ele tem 70%. Como seriam esses 17 milhões de euros? 15 milhões
de largada, né? Dentro do fluxo de pagamento, mas de largada, e mais 2 milhões em metas. Metas essas que seriam ele estando ainda no Corinthians. Porque se essa venda for realizada, o André só iria para o Milan no meio do ano. Ele ficaria aqui até o final, até antes da Copa do Mundo. Então as metas seriam aqui, minutagem aqui. Se ele atingisse uma minutagem aqui, entrariam mais os 2 milhões de euros para o André, se houver a venda. E se houver a venda, o Corinthians fica com 20% de mais-valia. O que é mais-valia? Numa futura venda, você pega o valor da futura venda, diminui o que foi pago nessa venda e 20% seria do Corinthians. O Corinthians tem até um caso recente histórico, né, que o Murilo foi um 10% que ficou, né, de mais-valia. O André, se houver a venda, seria 20% de mais-valia. E aí, o Dorival Júnior, ele ficou pistola quando ele soube, né, que dessa negociação, que ele poderia perder o André, que vem ganhando espaço no time titular, é muito talentoso. Ele, rapaz, ele disse que não quer perder mais ninguém, né? E disse que o Corinthians tem que se impor no mercado, não pode vender na primeira proposta. Nunca tinha visto uma coletiva do Dorival tão pistola. Vamos ouvir o Dorival. Nós temos que nos definir como equipe, o que nós queremos. A minha opinião foi dada ao presidente, ele já conhece há muito tempo. Eu vim para cá para montar equipes com possibilidades de vencermos, de chegarmos a títulos. Eu não quero vir para cá para todo momento ter que refazer equipes. Nós perdemos Martínez, nós perdemos alguns outros jogadores que saíram da Copa do Brasil para cá e estamos repondo, não estamos contratando, nós estamos repondo saídas. Então é para vocês verem que tem uma diferença muito grande. Enquanto os nossos adversários contratam para completarem o seu elenco, mas qualificando e muito, nós estamos ainda repondo algumas peças que saíram de um ano para o outro. Há uma diferença muito grande. Eu, como gestor, teria a necessidade de uma venda. Só que o Corinthians tem que sinalizar ao mercado que ele vai vender a hora que ele quiser. No momento adequado, um jogador desse nível, com apenas 8, 9 jogos realizados com a camisa do Corinthians, ter esse valor é porque ele vale muito mais no mercado. Então o Corinthians tem que se estabelecer como uma equipe. E eu acho que é o momento de nós sinalizarmos ao mercado que nós estamos aqui para montarmos equipes para ganharmos campeonatos. Eu vim para cá com esse objetivo. Eu não penso de uma outra forma. E eu quero melhorar ainda mais essa equipe que já é boa e que pode nos dar uma resposta. Então nós temos que ver qual é o retorno que nós queremos, técnico, de resultados ou financeiro. Se for financeiro, eu não faço parte desse tipo de processo. Eu quero vir aqui para fazer o meu melhor pelo Corinthians, buscando todas as sinais possíveis em todas as competições que a gente possa disputar. Viu? Lima, bem rapidinho, eu não sei se é pressão de rede social, depois dessa entrevista que fez o presidente recuar, ou se é Dorival Júnior que fez o presidente recuar. É um pacote. E ele falou rapidinho, ele falou assim, esse cara tava machucado, eu que trouxe ele pro profissional, estavam olhando ali na base com muita desconfiança, eu trouxe pro profissional, e agora querem me tirar por qualquer valor? Não. Aí vem com a conversa que daqui a pouco vai vir um outro jogador. Desse quilate é difícil vir. Então ele foi muito coerente e 2 pontos importantes. João Ricardo, goleiro do Fortaleza, já terminou ali, consolidou a cirurgia que ele fez no ombro no final do ano passado. Vai fazer exames médicos nesta semana. Se tiver tudo certo no exame médico, assina contrato com o Corinthians. O mesmo acontece com o Lingard, que chegou ontem aqui a São Paulo e também passará nas próximas horas por exames médicos e também deve assinar contrato com o Timão.